Olá, sejam muito bem-vindos ao Mulheres na História. Eu sou a Nicole, criadora do podcast, e o meu objetivo aqui é trazer à tona essas mulheres que tanto foram excluídas e rebaixadas durante a história, que nunca tiveram a chance de contar a sua própria história e foram apagadas pelos homens. Para o nosso primeiro episódio, em homenagem ao Dia das Bruxas, eu resolvi trazer a história das Bruxas de Salem. A nossa história começa em 1692, quando na cidade de Salem, nos Estados Unidos, 3 meninas começaram a ter comportamentos estranhos. Elas gritavam, se contorciam, tinham convulsões e falavam coisas sem sentido. 2 dessas meninas eram filhas do reverendo religioso da cidade. Então, muitas pessoas ficaram desconfiadas e começaram a criar suposições sobre maldições e bruxas e essas coisas, mas até aí tudo bem, elas não estavam em histeria. Até que houve um interrogatório dessas meninas, né? Eles chamaram as 3 para fazer um interrogatório e ver o que elas diziam sobre aquilo. E uma das meninas, não sabia ao certo se foram as 3 ou se foram apenas 2, elas deram um nome que era Tituba. Tituba era uma escrava afrodescendente do tal reverendo religioso da cidade. Então, quando eles foram interrogar a própria Tituba para dizer se ela negava as acusações, ela fez totalmente o contrário. Ela falou que ela sim praticava bruxaria e começou a acusar outras pessoas que certamente também praticavam. Eu imagino que por medo de ser morta pelas acusações, ela tenha dito tudo isso só para os interrogadores ficarem com medo dela e não a matarem achando que eles iam morrer ou cair em desgraça ou algo do tipo. Logo depois do interrogatório de Tituba, começou a caça às bruxas de Salem. Mais de 200 pessoas foram presas acusadas de bruxaria e cerca de 18 foram mortas por causa das acusações. O que é importante dizer é que Salem era a colonização puritana, então não era suposto para essa cidade seguir a Inquisição da Igreja Católica, que é justamente a queima às bruxas e o abomino essas pessoas, que na verdade não passavam de pessoas com avanços medicinais e uso de ervas e coisas que não eram da época, sabe? Elas eram pessoas à frente da época. O caso da história de Salem nos mostra como tinha uma rachadura na igreja naquela época, porque era uma igreja protestante em Salem e eles não tinham como fazer coisas relacionadas às bruxas que eram da Inquisição da Igreja Católica. Isso tudo foi uma grande insanidade. As pessoas acusavam as outras com base em pesadelos e sonhos e dizerem que elas tiveram visões com aquilo, que a pessoa praticava bruxaria e que a pessoa servia ao demônio. O que na verdade era só uma desculpa para relações pessoais mesmo, tipo, uma pessoa fez uma fofoca sobre mim, então eu vou acusar ela de bruxaria para ela ser morta e presa. Ou uma pessoa roubou de mim, da minha loja, então eu vou acusar ela de bruxaria e ela não vai mais poder cometer essas coisas. Na verdade, isso foi tudo uma grande motivação pessoal. As pessoas não viam aquilo de verdade e elas sabiam que elas estavam, na verdade, mentindo. Atualmente, as bruxas são consideradas um grande ícone do movimento feminista. Você, certamente, se você tem alguma relação com o feminismo ou já viu alguma reportagem, você já ouviu a frase: "Nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar." Essa frase é muito importante na história feminista, é uma coisa que todo feminista usa, todo feminista fala, e remete justamente às bruxas de Salem. As bruxas de Salem foram mulheres acusadas injustamente de causarem mal aos outros, sendo que só haviam motivações pessoais. Eram só homens com seu grande ego acusando outras mulheres de não seguirem o que eles queriam que elas fizessem. As bruxas de Salem representam resistência e força contra esse patriarcado que nos deixa tão para baixo e que nos apaga de todo lugar. O movimento feminista tira as bruxas como heroínas da história e simbolizam uma grande parte feminista que tem orgulho delas. Elas foram pessoas que resistiram. E a sua história nunca deveria ter sido apagada. Elas nunca deveriam ter sido queimadas.
Bom, esse foi o nosso primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado. E voltem aqui semana que vem para mais um episódio sobre as mulheres na história e como elas existiram durante tanto tempo. Até lá!